Estamos começando mais um episódio do Pelican Cast e hoje nós temos uma entrevistada aqui realmente fantástica. Estamos com Ângela Franco. Muito bem-vinda, Ângela. Obrigada, Rogério. Obrigada, Brasil e mundo. É um prazer enorme estar aqui e falar com vocês. Ângela Franco, ela é natural de Ituiutuba, Minas Gerais. Minas Gerais. Minas Gerais. Triângulo Mineiro. Legal. Ângela Franco, mentora de negócios, palestrante, escritora, pastora? Sim. Pastora, apresentadora de TV, profeta. Sim. Vamos falar um pouquinho sobre isso, que é muito bacana. Capa da revista Empreenda. Sim. Colunista de jornal. Uhum. E embaixatriz do Todo-Poderoso, yes, de Deus, que eu acho que é uma coisa mais linda que a gente tem para ouvir de você aqui, sim, né? E hoje, pessoal, para começar bem, para falar um pouquinho sobre Ângela, Ângela escreveu esse livro maravilhoso, A Fama do Céu. Acabei de ler ele ontem, Ângela, fantástico livro, recomendo a todos vocês, tá? Para ter um pouco de inspiração, resiliência, né? E muitas outras coisas. Ele é fantástico, fantástico. Ângela, conta um pouquinho para nós, né, para os telespectadores, um pouquinho de toda, porque você tem muitas ocupações, né? Tenho. Muitas funções. E o porquê a fama do céu? Hoje em dia, as pessoas querem fazer network. E há muitos anos atrás, eu descobri que havia um network um pouco mais extraordinário, que era com Deus Todo-Poderoso, o Rei do Universo, que fez todas as coisas. Eu descobri que ninguém na face da Terra poderia proporcionar para mim aquilo que ele faria. E eu fiz um voto com ele, né? Eu descobri que Jó era conhecido por Deus. E ele era disputado por Deus e por Satanás. E eu fiquei louca com aquilo. Eu falei, mas então Deus nos conhece nesse nível de profundidade? E então eu desejei, na minha geração, ser como Jó. E eu fiz um pacto sobre isso. E daí veio a minha prova. E foi quando, né, eu realmente me descobri que eu era conhecida no céu e na terra. E, Ângela, até para quem não conhece um pouco sobre essa história bíblica de Jó, você pode falar um pouquinho para a gente? Porque eu sei que ele era um homem de grandes riquezas, né? Na época dele, e muita fartura. Né? Ele era o homem mais rico do Oriente. A Bíblia fala que ele tinha 7.000 camelos, 500 juntas de boi. Pensa, juntas de bois eram como puxar tratores que aravam a terra, eram como carros, né? Os carros puxavam Aquelas carroças. As carroças, né? Tanto para o trabalho quanto para os passeios, né? Sim. Eram as Mercedes da época. Então, Jó era realmente riquíssimo, tinha 10 filhos, as 3 filhas mais bonitas da terra, e ele era muito próspero, mas haviam características. Jó era muito obediente. Jó era temente a Deus. Então, a riqueza de Jó é aquela riqueza que a Bíblia trata, que é a bênção de Deus. Ela enriquece e não acrescenta dores. Essa era a riqueza de Jó. E isso chamou a atenção de Deus. E aí, Satanás entra na conversa entre Deus e Satanás, e o Senhor fala garbosamente sobre Jó. Satanás, você viu? Meu servo Jó, homem justo, fiel a Deus, temente que se desvia do mal. Quando eu vi aquilo, que Deus estava falando da reputação de Jó, eu fiquei louca. Eu falei, Jó não está mais na face da terra, então agora eu, nessa geração, eu quero fazer um pacto com o Senhor e eu quero ter com Deus esse nível de relacionamento e eu quero que Ele me conheça. Não apenas que eu o conheça, mas eu quero ter um network com ligação direta com ele. E Jó é provado. Ele perde tudo. Satanás falou, olha, se tirar tudo dele, ele vai te negar. E foi aí que eu fiz um pacto com Deus. Eu disse, Senhor,
Só tem uma restrição, que são os meus filhos. Mas os meus filhos eram crianças. E eu falei, se houver qualquer coisa que o senhor acredite que eles possam perder a salvação na eternidade, o senhor pode levá-los criança. Mas caso contrário, permita que eles vivam e o senhor pode me tirar tudo. E o senhor vai ver que eu jamais te abandonarei. E quando aconteceu isso, Ângela, foi em que fase da sua vida que você ocorreu uma conversão mesmo para Jesus, para Deus, assim? Eu tive uma experiência na boate, né? Eu estava conversando com um amigo, quando eu estava triste, decepcionada, aquele dia nada estava bom. E o meu amigo saiu e eu fiquei a sós, eu ouvi uma voz, aquilo foi muito forte. Ele disse para mim, Ângela, você tem prosperidade, você é bonita, você fez faculdade, você viaja de avião, que aquilo não era usual, para os lugares que você quer. Mas você não é feliz, porque você não tem a minha presença. Eu posso ter todas as coisas. Se eu não tiver a presença de Deus, é suficiente para eu não ser feliz. Isso foi plantado e ficou aqui, ó. Aí eu me casei. E aí eu tive um outro momento de audiência direta com Deus. Eu tínhamos jantado fora, eu e meu marido, e tinha um teatro numa praça pública em Uberlândia, e aquele teatro falava do reino de Deus e do reino das trevas. E eu vi Satanás com seus demônios influenciando as pessoas, colocando vício, prostituição, crimes, maldade, crueldade e, principalmente, eles zombavam quando Jesus foi crucificado. E aquilo trouxe uma dor no meu coração. E ali eu entendi que Jesus tinha morrido na cruz por causa dos pecados da humanidade, mas também pelos meus pecados. E ali, naquele momento, eu tive uma conversão genuína, porque ele veio, aquela voz veio de novo até mim e disse, Ângela, você me entende que você não tem minha presença? E eu senti um odor de osso podre, uma coisa horrível. E eu vi que eu tinha uma casa com espíritos das trevas, o templo do Espírito Santo, que é tão maravilhoso. Nós fomos criados como tabernáculo de Deus. Eram povoados pelos arqui-inimigos de Deus. Naquele momento aconteceu uma conversão genuína. Eu pedi para Deus que Ele me libertasse. E eu coloquei minha mão assim e pedi para Ele colocar a dele. E eu disse, Senhor, se o Senhor me perdoar e eu tiver a chance de te seguir, eu irei a qualquer lugar na face da terra para falar do seu amor. Então, eu fiz um pacto público com Deus, né? Eu me entreguei 100%, consagrei a minha vida ali. Eu não sabia nem tudo que eu estava falando, mas foi a melhor decisão da minha vida. Fantástico, Angela. E eu sei que, assim, eu vou ter que dar alguns spoilers do seu livro, né? Fica à vontade. Porque a gente quer pegar alguns temas aqui, porque você teve uma vida muito rica, né? Muitas mudanças, seja familiar, seja em negócios, né? E eu gostaria que o pessoal soubesse um pouco mais sobre você. Você teve 2 momentos na sua vida que foram, que eu vi assim, bom, 2 não, pelo menos uns 3 ou 4, que foram bem difíceis, né? Um deles, assim, que eu queria que você comentasse, os 2 primeiros, na verdade, é que você teve um acidente com uma sobrinha sua, né? E teve um acidente depois com a sua própria família, né? E o que isso significou para você, né? Que tipo de transformação isso trouxe? Né? Se você puder falar sobre sua sobrinha Sim. primeiro. O acidente da minha sobrinha, ele coincide com o dia do pacto de Jó. Ali foi o momento em que Deus começou a provar já o meu coração. Poucas horas depois, a minha sobrinha passou por um acidente de carro, vindo, né, para o aniversário. Ela era minha sobrinha mais velha, vindo para o aniversário da segunda sobrinha. O que eu entendi naquele dia? Minha sobrinha partiu com 6 aninhos. Aí eu entendi a brevidade da vida. Ele pode nos chamar a qualquer momento. É melhor gastar cada minuto
com o que ele te trouxe na terra para fazer, para que você não chegue lá de mãos vazias diante do seu propósito. Então foi muito marcante para mim entender que a vida pode se encerrar juntamente com o seu propósito, imediatamente. Então eu tinha urgência de fazer para ele o que ele me chamou para fazer como uma missão. Hoje, lá fazendo um parênteses aqui, você falou de propósito, né? Eu vejo muita gente hoje, de certa forma, às vezes sofrendo porque não encontra o seu propósito. Você tem alguma dica de como encontrar esse propósito? Como fazer esse link, esse network com Deus? O que você tem que fazer em relação a, eu não sei, se tem alguma prática diária, um trabalho mental, purificar seu coração? O que você faria? Qual a dica que você daria? Isso é muito interessante. Para que eu tenha o entendimento do meu propósito, a primeira coisa que eu preciso fazer é perguntar para aquele que me comissionou para o meu propósito. Então, quando nós chegamos na Terra, nós temos compromissos anteriores. E nós nos dispomos a executar coisas na Terra. E Deus, ele tem conhecimento sobre isso. Ele nos deu dons, ele nos deu habilidades, ele nos deu competências para executar esse propósito. E a primeira coisa é buscarmos na intimidade com Deus. Senhor, eu quero te ouvir. Então, igual Samuel, fala, Senhor, que o teu servo ouve. Eu tive o privilégio de falar com Deus diretamente, eu falo até hoje. Nem todo mundo tem essa experiência tão viva, tão extraordinária, mas eu desenvolvi essa comunicação numa escola chamada igreja. Ali existia o ensino da palavra de Deus. Eu lia a Bíblia regularmente. Eu me dedicava a conhecê-lo. Você, à medida que você convive com uma pessoa, você aprende, um olhar dela, você sabe o que significa. Então, o propósito só pode ser entendido quando ele é direcionado pelo próprio Deus, que foi quem nos deu uma missão e um propósito. Fantástico. E, Ângela, me fala uma coisa, o que a família, você acha que houve essa experiência terrível, né, da sua sobrinha de 6 anos, o que a família, por que você acha que aconteceu isso? Né? Ela teve algum resultado, alguma experiência? Se aproximaram mais de Deus ou algo assim? Ou se afastaram, não sei. Não, é muito importante a gente entender que às vezes a gente pensa que perder um ente querido é simplesmente uma tragédia. Mas pensa na eternidade como o jardim de Deus, como lugar extraordinário. Não tem dor, não tem sofrimento, não tem nada disso. Então, minha sobrinha estava completamente amparada. Mas a nossa família foi chamada para uma reflexão. Onde estava Deus na vida de cada membro da nossa filha? Da nossa família. Deus estava nos advertindo que aquele distanciamento que existia, ele precisava encerrar. Então, a minha sobrinha veio com um propósito magnífico de sacudir a nossa família e nos aproximar de Deus. Você sabe, já que alguns anos atrás, nós fomos convidados a um culto numa igreja evangélica, né? Eu e minha esposa Gisele. E naquele dia, um casal, né? Eles eram membros da igreja, e eles tinham acabado de perder uma filha de 7 anos. Né? Mas a serenidade e o nível de consciência deles, dizendo que eles eram tutores daquela vida e que naquele momento, né, Deus tinha decidido levar ele de novo para o reino, né? Foi para mim, assim, para ela foi algo que eu falei, nossa, como é que eles conseguem ter essa serenidade agora nesse momento? Claro, sofreram, realmente dava para nós notarmos isso, mas a consciência com que eles colocaram a questão e o entendimento sobre o assunto foi também um divisor de águas para nós. Né? O que a Bíblia fala sobre isso? Por isso a importância de conhecer a Bíblia. A Bíblia fala que os filhos são herança do Senhor. Ele não fala que os filhos são nossos. Nós somos tutores, guardiões, pessoas que Deus escolheu para gerir, para cuidar, para nutrir, para instruir e prepará-los para retornar para a eternidade. Então, é doída a separação, a ruptura, é óbvio.
Nós amamos os nossos filhos porque os temos como nossos. Mas a verdade é que os nossos filhos, como nós também, pertencemos a Deus. Por isso, a serenidade de entender que o dono dessas crianças, ou mesmo de nós, pode tomá-los para si a qualquer momento. Sim. E, Ângela, assim, a sua história é muito bacana, né? Muito linda. Então, como a gente não tem tanto tempo aqui de entrevista, eu queria que a gente partisse de um ponto que quando você chegou na cidade de Coromandel. Ali tem muitas histórias interessantes que eu gostaria que você compartilhasse conosco, né? Como é que foi sua chegada, a sua ascensão, né? E tudo que aconteceu ali, que eu não vou dar um spoiler aqui agora, mas queria ouvir de você, como é que isso tudo se deu. Foi um desígnio, né, de ir para Coromandel, dado pelo próprio Deus e pela nossa liderança pastoral. Ao chegar na cidade, a cidade estava quebrada. O café tinha tido dificuldades terríveis, é uma cidade agrícola, né, naquele momento, cafeicultora, e a cidade estava quebrada. Eu falei, Deus, o Senhor me trouxe para cá para quê? Para administrar um lugar quebrado? E ele disse, você veio aqui para colocar ordem no que está em desordem. E eu vi que é uma cidade super pequena, né? Eu acho que hoje tem 86 mil habitantes. É isso. Então, assim, na época tinha 35 mil. E o Senhor disse para mim, vá até o prefeito e diga a ele que consagre a cidade a mim, que é o meu filho Jesus, e eu vou mudar a sorte da cidade. E eu falei com o prefeito aceitou, mas na iminência do evento ele mudou de ideia, viajou para Brasília, e o vice-prefeito, ele é que foi no lugar como prefeito em exercício. Então ele estava na autoridade legal, né, como prefeito da cidade. E ali o Espírito Santo, na hora da solenidade que fomos orar pelo prefeito, ele já tinha pedido perdão pelos pecados da cidade, representando cada munícipe da cidade. O Espírito Santo me deu uma palavra profética, que assim como Saul estava no governo e Davi foi ungido enquanto Saul estava no governo, assim era para ungir aquele prefeito em exercício, que ele se tornaria prefeito ainda dentro daquele mandato. E isso aconteceu 2 anos e 1 mês depois. O vice-prefeito se torna prefeito e se cumpre cabalmente a palavra que o Senhor tinha me revelado naquela noite. Eu fico imaginando como foi todo esse processo de você, né, chegar nos líderes, né, da cidade e colocar uma questão dessa, oferecer isso, né, como uma cidade de Deus, de Jesus, e ainda eles... E profetizar, né, o que ia acontecer dentro daquele próprio mandato. Eu imagino... Isso foi muito forte. E teve uma segunda questão, né, que o ex-prefeito ele requereu, né, de volta na justiça, e novamente o Senhor me deu uma segunda palavra. Ela foi passada pela rádio. E cada vez que o Senhor me entregava uma palavra, ela era sempre pública, sempre cercada de testemunhas, para que a cidade soubesse, tinha um profeta dando direção, conduzindo, né? E eu estava na rádio e o Senhor falou para mim, diga ao prefeito que fui eu que coloquei ele no governo e eu sou suficientemente poderoso para mantê-lo no governo. No outro dia era o julgamento, onde o prefeito cassado pedia o retorno ao trono, ao cargo. E o Senhor deu ganho de causa para o prefeito, que tinha assumido, né, o segundo prefeito, e cumpriu novamente a palavra de que aquilo que o Senhor tinha dito. Então, tudo isso foi gerando proeminência, foi gerando confiança na cidade. E eu vi a importância de ter um programa na rádio, e esse programa teve muito êxito. E aí o prefeito me convidou como conselheira, né, dele na prefeitura, por causa do nível de network que eu tinha com Deus. Ele falava, ela sabe tudo, Deus escuta ela e responde. E foi por isso, né, que ele me levou para fazer um trabalho extraordinário, né, na prefeitura. E nesse momento eu fiz um desafio com Deus.
Se ele dobrasse o meu salário, eu abriria o programa na televisão, porque eu tinha sede de falar do amor de Deus. E foi assim que eu fui para a televisão, e foram anos extraordinários, onde eu dirigia palavras específicas para a cidade, para as pessoas, daquilo que ia acontecer. Então, inúmeras profecias eram passadas, palavras de conhecimento. Então, eu dava aula sobre família, sobre criação de filhos, sobre educação, sobre riquezas. Ali nós fomos pastores, fizemos muitos trabalhos sociais e nós mudávamos a mentalidade. E é isso que eu faço até hoje. Às vezes tem pessoas que acham que tem que dar o peixe, né, pro pessoa necessitada. E nós modificamos a mentalidade e fizemos um trabalho que eu considero excepcional, porque empregados se tornaram patrões. Essa foi uma grande alegria para nós. Isso eu vi um pouco também, li um pouco no seu livro, que essa mudança de mentalidade foi implantada com o seu conhecimento e com as palavras de Deus, né? Sim. Isso fez com que levasse a consciência da Sim. população ali e muitos empregados se tornando patrões e, quer dizer, gerando mais riqueza para a cidade ainda, né? Houve um desenvolvimento, houve uma coisa extraordinária. Nós fazíamos um trabalho público numa escola, onde nós abatíamos novilhas que eram vendidas a preço de custo, trazíamos verduras, frutas, legumes de Uberlândia, do Ceasa, tudo vendido a preço de custo. Como eu tinha programa na TV, então eu comprava muito e eu tinha muito crédito, muita honra, porque era um trabalho muito sério. Então as lojas, elas descarregavam as sobras no nosso bazar e aquilo era vendido para eles para trazer dignidade. Fosse R$5 uma peça, ele não ganhou, ele comprou. Sim. Então, ele escolheu. Isso é tão importante, né, Ângela? Dava dignidade para eles e mudou a mentalidade, né? Aquilo foi extraordinário. Não, fantástico, Ângela. Me fala um pouquinho mais, como é que foi, quantas cidades esse programa atingia, qual era o nome do seu programa? Meu programa se chamava, como programa da rádio, Portas Abertas. Porque eu acreditava, como diz a Bíblia, aquele que bate, abrir-se-lhe-á. Aquele que pede, recebe, aquele que busca, encontra. Existe uma porta aberta no céu. E você deve ir diante de Deus e levar as suas dores, as suas queixas. Porque Ele está, de ouvido aberto para te oferecer ajuda. Tem uma porta aberta, né? E isso é maravilhoso. Por isso se chamava Portas Abertas. Legal, Ângela. Ângela, me fala uma outra coisa. No seu livro também tem um ponto que vocês sofrem um acidente de carro com os seus, acho que estava o seu esposo e seus 4 filhos, Sim. né? Como é que foi isso? E qual foi o obstáculo e qual a aprendizagem que você teve aí? Como vocês veem, eu tenho tanta experiência, eu sei até capotar carro. E foi uma experiência fortíssima. Nós capotamos ali em Arcos e havia um desnível, né, da pista com o asfalto e nós tivemos 7 voltas capotando, deu perca total, deu Jornal Nacional e o nosso filho, ele teve as costelinhas dele, ele perfurou os pulmões, fraturou as costelinhas, perfurou os pulmões e ele teve hemorragia interna. E ali nós fomos enviados para Divinópolis, não tinha recurso, enviados para Belo Horizonte. Durante o trajeto, ele apagou 5 vezes e ele foi reanimado, né, ressuscitado ali naquela guerra dos médicos, dos enfermeiros com ele. E eles queriam que eu desistisse. Quantos anos ele tinha? Ele tinha quase 7. Quase 7. Quase 7. Eles queriam que você desistisse. Que eu desistisse. E eu lutei ali bravamente. Tá aí a diferença de ter network com Deus. Tem gente que não entende. Tem coisas que o dinheiro compra. Tem coisas que o dinheiro resolve. Tem outras. Só Deus resolve. Então, para mim, naquele momento, eu lembrei Deus do pacto que eu tinha com Ele, que Ele não levaria meus filhos. Então, lembrado do pacto? Eu tinha feito uma aliança. E ali o Senhor segurou a situação. Nós chegamos em Belo Horizonte.
Meu filho foi para a cirurgia imediatamente para drenar os pulmões, para reorganizar tudo que estava arrebentado por dentro. E para nossa surpresa, CTI, UTI, que loucura! Ele deu infecção hospitalar generalizada por um bacilo altamente resistente. E agora? Não morreu no acidente? Vai morrer dentro do hospital? Queridos, a importância de você estar dentro de uma igreja. Uma igreja inteira, lugares que nós já tínhamos pastoreado, várias partes do Brasil em oração, guerreando pela vida do nosso filho. E hoje ele tem um simples marquinha assim, ó, e um pouquinho aqui do dreno, né? E ele é um garoto lindo de 1,88 m, de pura beleza. Que fantástico, hein? Graças a Deus. Maravilha. Graças a Deus. Ângela, me fala uma outra coisa. Você teve uma outra vez que você ouviu o Espírito Santo dizendo que você ia partir. Foi. Que você ia voltar para casa. Sim. Como é que foi isso com entre a sua família? Como é que você tratou desse assunto? Então, pode ser que ninguém compreenda aquilo que eu vou dizer agora, e eu até te entendo, porque isso não é usual. Eu tenho um pacto com Deus de vida e morte. Qualquer que seja a missão que Ele me der, se envolver a minha própria vida e eu tenha que partir para cumprir aquela missão, como um soldado que vai à guerra, que é alistado no exército, se ele vai para uma guerra, ele pode saber se ele volta vivo? Ele já sabe que ele tem um pacto com o exército de vida e morte. E eu tenho esse pacto com Deus. Então, eu entreguei 100% da minha vida a Ele. E minhas gêmeas estavam por volta dos 15 anos de idade, quando o Espírito Santo me disse, eu vou levar o profeta. Bom, o profeta sou eu. Eu tinha uma equipe comigo, mas o cabeça, a liderança profética, sou eu. Então, eu me reuni com os meus filhos e falei com eles. Eu disse, olha, o Senhor falou que vai me levar. E eu não vou resistir e nem pedir para ficar. Ele sabe o melhor para mim, o melhor para vocês, e Ele sabe o tempo da minha missão na Terra. Então, eu não vou dizer para Ele que Ele não faça isso. E aí, lógico, foi um impacto forte. Não vou falar que meus filhos receberam isso com naturalidade, mas a minha filha Nayara, ela disse... eu disse para os meus filhos, existe alguma coisa que vocês querem que eu lhes ensine antes que o Senhor me recolha? Alguma instrução, alguma providência, algo que eu queira, que eu possa fazer por vocês? Tudo foi conversado. E a minha filha Nayara perguntou para mim, mãe, onde você gostaria de ser enterrada? Porque nós não somos de Coromandel. Como você gostaria de estar vestida? Se estaria maquiada? Quais as canções? Como você gostaria que fosse seu culto fúnebre? Então, lidar com a decisão de Deus é uma coisa séria. E só gente de muita clareza consegue ter uma entrega, né, nesse limite. Mas eu tenho, até hoje, né, essa proposta que foi feita para Deus, ela continua de pé. Se Ele precisar me usar numa situação assim, tá tudo ok. Só que, posteriormente, eu acho que eu fui aprovada. Aquilo foi apenas para Ele testar a minha fidelidade e a minha obediência. Passou um pouco mais de um ano, uma pessoa que é membro, né, era membro da nossa equipe, teve um acidente de carro e veio a óbito. Então, realmente, o Senhor, Ele me colocou à prova. Ângela, o que você disse para mim era sério? Eu fui aprovada, acho que foi como Abraão, né, quando foi pedido Isaac. Seu coração, né, Ângela? Coração. A minha vida é completamente entregue, né, a Ele. Ângela, nós estamos com o tempo aqui terminando, mas eu tenho mais 2 perguntinhas para você. E eu queria, até pessoal, quem não adquiriu ainda, adquira A Fama do Céu, um livro empolgante, né, instrutivo, vamos dizer assim, né, e que conduz você a um entendimento bem diferente. Tem um ponto aqui que você fala assim,
Já havia aprendido que a murmuração faz morrer no deserto. Então fiz da gratidão um estilo de vida. Eliminei a murmuração da minha vida. A gente fala muito sobre gratidão, que são um dos 7 hábitos para uma vida extraordinária que a gente está divulgando sempre no nosso programa, né, e na empresa nossa de camisas, que é da Pelican Energy. E o porquê que você acha que a gratidão te eleva, né? E o murmúrio, na verdade, tira a sua energia, né? Tira esse poder sobre a vida. Primeiro eu quero falar que a murmuração, ela é um ato de soberba, de prepotência, de arrogância. Eu estou dizendo que aquilo que está me acontecendo não é adequado para mim, que eu sou melhor do que isso, eu não mereço passar por isso. Então isso é um ato de orgulho e Deus, ele é completamente contrário a uma postura soberba e orgulhosa. Então se chove não tá bom para mim. Se faz sol, não tá bom para mim. Se estou num restaurante, a comida não é 100% boa. Isso é coisa de gente soberba. Então, a murmuração é a expressão da soberba, da arrogância e da prepotência. E o que é a gratidão? A gratidão é eu dizer para Deus, Deus, eu não merecia tudo que eu tenho. Porque geralmente temos mais do que merecemos. Tem gente que tem a coragem de pedir para Deus o que ele merece. Eu não pediria nunca, eu já estaria morta. É muita arrogância, é muita prepotência achar que a gente merece. Agradecer até pelo abrir os olhos de manhã. Alguma coisa. Então, eu sou feliz quando a chuva cai, quando o sol brilha, quando o dia está nublado. Por quê? Por que eu sou alegre e serena? Porque eu sou grata. As coisas naturais, elas trazem alegria para mim. Então, eu eliminei, né? Minha mãe ensinou isso muito bem para nós, e é um hábito não só meu, mas também dos meus irmãos. A gratidão é a normalidade, é o exercício diário e a gente não se esforça para isso. É natural, por quê? Porque a gente vive isso desde os criança, né? Desde os primórdios. Mamãe era feliz. Tanto que se ela atendia o telefone, ela perguntava para você, conte a benção. Ou seja, não vem com assunto ruim, porque eu não estarei para você. Encontre algo para agradecer e eu vou te ouvir. Angela, lindo. Uma última pergunta. Se você tivesse que deixar 3 lições, né, para a humanidade, o que você diria? Que lição você diria? Talvez eu falaria de uma, porque eu não sei quanto tempo a gente tem. As pessoas trabalham de forma desafiadora para acumular riquezas e gastam a sua vida para isso. E existe uma eternidade onde você vai sair da terra, não acaba aqui, e você vai ser levado para a eternidade, que são milhares e milhares e milhares de anos. Então, olha aqui a sabedoria e a inteligência. O que você está construindo para o lugar onde você vai passar milhares e milhares de anos. Tem gente que está trabalhando somente para a terra, 100 anos e encerrou. E aí tudo que você está fabricando, produzindo, vai ficar aqui. Onde está a sabedoria? Onde está a contabilidade? Sim. Você vai a um país, você vai a passeio. Você vai construir tudo lá e volta para o Brasil e deixa lá? Não. Você sabe que é um passeio. A terra é um passeio. Sim, perfeito. E a pessoa precisa entender que o tempo aqui, ele tem limitações. E a eternidade. Ou você vai para Deus, ou você não vai para Deus. Porque a nossa alma é muito forte, as nossas emoções, os nossos sentimentos, aquilo que gostamos. É a nossa alma, mas as nossas decisões, a nossa razão, que é o nosso espírito, ele retorna, né, para Deus que nos deu. Onde você vai passar a sua eternidade? Eu tomei a decisão de fazer amizade com Deus, de servi-lo, de honrá-lo e de trabalhar para Ele. Eu aguardo receber o meu presente, o meu galardão, meu pagamento
Então, eu sou uma embaixadora de Deus na face da terra. Eu trabalho em tempo integral para Ele. Seja conversando com vocês, seja no meu consultório, onde, graças a Deus, eu sou muito bem-sucedida, seja conversando com o carteiro, com o jornalista, com o empresário, onde quer que eu esteja, com quem eu estiver, é só um pretexto para que eu possa ajudar a implantar o reino de Deus sobre a face da terra. Lindo. Obrigado, Ângela. Te agradeço do fundo do meu coração, né, a sua presença aqui. Quem quiser encontrar a Ângela, pessoal, no Instagram é Ângela G. Franco, tá? Ela dá mentorias para empresários, né, Ângela? Isso. Quem quiser adquirir, por favor, entre em contato com ela através do direct, com a equipe dela. A Fama do Céu, Ângela Franco. Ângela, obrigado, viu? Te agradeço imensamente. Para finalizar, Ângela, nós queremos te dar um presente da nossa empresa da Périca Energia. Uau! Espero que você goste. Obrigada. É um mimo aqui nosso do programa. Né? A primeira empresa de camisetas que te auxilia, te empodera a você, vamos dizer assim, acender o seu divino. Tá? Tá certo. Pessoal, agradeço vocês. Se obrigada. vocês gostaram, olha, é importante para nós. Comentem, né? Façam comentários se querem saber um pouco mais sobre a Ângela, um pouco mais sobre esse assunto. Se tem algumas sugestões, tá bom? Clica no sininho, compartilha. E acho que uma entrevista como essa pode ajudar muita gente, né, que você ama. Então compartilhe, tá bom? Um abraço, até a próxima. Tchau, até a próxima.